boa noite. Olá, Hilane, tudo bem? Tudo ótimo. Estão me ouvindo bem? Eu Às tô te vezes ouvindo dá, bem. às vezes dá um ecozinho, né? Convidado. Se o pessoal não estiver me ouvindo bem ou com algum eco, é só falar. Ah, Isso, vai, tá. vai, vai comentando aí pra gente ter um feedback. Eu tava com Já um vi que a problema no Ana meu áudio, Paula. mas já acertei aqui. Show. Já vi que a Ana Paula é super engajada. Sim, a Ana Paula é uma das pessoas que eu comentei contigo lá, hein? Sim, sim. Olha aí, Massa. Ana. Comentei de você, aí, Ana. Não, legal. E aí, como é que estão as coisas por aí, Hilane? Tudo tranquilo. É, vai aumentando, né? Parece que vai aumentando a dificuldade de ficar em casa. A gente já Sim, passou aí um bom tempo e parece que cada vez mais fica difícil, mas é isso aí. A louca já do faz rolê. um. É isso aí, Ana Paula. Compartilha, ó. Quem entrou na live depois que eu entrei, clica aqui nesse aviãozinho, tô apontando para ele. Clica aqui, compartilha com as cinco primeiras pessoas que aparecer aí na tua mensagem. Isso, vai clicando no coraçãozinho aí. Vamos agitar aí pra gente alcançar uma quantidade legal de pessoas aí. Isso. O assunto hoje é Bom, bom, viu? isso. Bom, para quem não conhece ainda você, Helene, quer se apresentar primeiro antes de começar a falar do conteúdo, só para a gente já Aham, se contextualizando aqui? por favor. Para a audiência da Sales Time que não me conhece, prazer, meu nome é Hilaine, mais conhecida como Hila. Eu sou Inside Hila. Sales aqui em Natal e falo um pouquinho da trajetória, né? A minha trajetória em vendas foi Sim. bem fora do comum, assim, porque eu saí de uma multinacional para uma Lautech e eu não sabia nada de vendas, nada, funil de vendas, o que era inside sales eu não sabia. Então, até eu tinha um desafio de construir o setor de inside sales da empresa. E Uhum. aí foi um longo processo de aprendizagem, de colocar em prática todo o conhecimento que a gente acaba adquirindo. Então, eu estou há quase 4 anos como inside sales e é isso. Não, legal. Então tem bastante experiência para compartilhar aí. Tenho E bastante. você é a prova de uma das coisas que eu sempre falo na consultoria, que você precisa estudar, mas qualquer pessoa consegue aprender a vender, entendeu? Você não Consegue. precisa ter aquele talento nato que a maioria das pessoas acabam dizendo. Ah, você precisa nascer com o dom de de ser um bom vendedor, né? Não. Então, eu sempre E até reforço isso e você tá aí para comprovar, né? demais, demais. E a prova é que vendas é constituído de muitas habilidades, e até mesmo mais ainda de soft skills. E Sim, como habilidades, elas conseguem ser incorporadas, elas conseguem ser melhoradas. Então, basta muito treino, muita prática que, com certeza, o pessoal consegue se desenvolver bem e vender, porque ó, eu sou a prova disso. não, exato, muito bom. É um baita de um case aí. Não, legal. Bom, pessoal, só para a gente contextualizar aqui, o assunto hoje é sobre cold call, tá? A gente vai falar desse terror que a maioria dos vendedores aí acabam tendo medo de pegar o telefone e fazer uma ligação. Então a gente vai contextualizar um pouco o que é uma cold call, a gente vai falar sobre algumas práticas e como é que você pode se preparar para ter bons resultados, né? E então esse é o assunto de hoje. Então eu queria pedir para vocês, se vocês tiverem dúvidas durante a nossa conversa aqui, vai colocando nos comentários que assim que a gente terminar o nosso contexto, a gente vai começar a responder. E se por acaso não der tempo de responder tudo, porque o Instagram tem um limite de tempo, a gente pode fazer um artigo depois ou algo para poder compartilhar com esse pessoal, né, Helene? Isso, com certeza. Eu já sou a louca dos resumos, já tô aqui com a minha colinha. Não, A gente legal, pode isso é compartilhar importante. assim. Não, fechado. Bom, vamos começar então, né? Vamos Vamos lá. começar esse assunto aí que tem muita gente esperando, né? Bom, antes de a gente começar a falar de boas práticas, de como a gente vai estruturar uma cold call, eu queria Uhum, contextualizar o que de fato é uma cold call, né? Porque perfeito. tem uma certa diferença ainda de cold call para um telemarketing, e acho que isso é bom ser diferenciado, né, para as pessoas entenderem, né?
Uhum. O que, na sua opinião, é uma cold call, Elaine? É a ligação, o contato que você vai ter com o teu potencial cliente, com o teu lead, né? Imagina que ele não conhece você, ele não conhece a tua empresa, o teu produto. Muitas vezes ele sequer sabe que tem um problema. Então, é muito essa construção, né, de descoberta, aquecimento, descoberta, despertar o desejo por uma necessidade, né? Uhum, Eu confesso que eu nem gosto muito do termo de code, né? Porque, querendo uhum. ou não, por mais fria que seja, que você não tenha contato, mas eu imagino que você já fez lá a tua pesquisa prévia, você tem algumas informações e muitas vezes no fluxo de prospecção, a ligação não é o primeiro contato, pelo menos não deveria, né? Eu penso assim, não deveria ser o primeiro Sim. contato. E isso acaba facilitando que as pessoas elas tenham um engajamento maior, porque de certa forma já ouviu ali falar de você, né? Então, o desafio é esse, é realmente levar uma pessoa que não te conhece, não conhece o teu produto, até o agendamento de uma reunião. É onde entra um outro termo até que é utilizado, que é o warm call, né? Ah, eu gostei. Eu nunca tinha ouvido, mas eu gostei. Eu gostei. Que é onde você faz justamente essa preparação do cliente, né? Quando a gente fala de pontos de contato, antes de fazer uma ligação direta, vamos fazer uma conexão no LinkedIn ou mandar um e-mail antes, para a Exato. pessoa já ter ciência que, ó, olha, o Felipe ou a Hilane já te contatou por algum outro meio que não foi uma ligação, você não está sendo pego de surpresa. E é uma certa forma aí de você já dar um aviso para essa pessoa, né? Isso. E aí esse termo do warm call é justamente por conta disso. Você, além de você já ter contatado essa pessoa em algum outro cenário, você também fez toda uma pesquisa sobre ela antes, né? Que é a inteligência comercial que a gente vai entrar depois em outro Uhum. ponto aqui, né? Detalhe. Perfeito. Perfeito. Então, legal. Bom, a gente já tem um contexto, né? O que é a cold call. E agora eu quero saber, na sua opinião, por que que os vendedores têm tanto medo de pegar o telefone? Porque assim, quando a gente está falando de cold call, nossa, é uma empolgação enorme. Mas quando eu entrego o telefone na sua mão, faz uma cold call aí as coisas mudam, né? Com certeza. Eu imagino que são, são vários casos, tá? Eu já vi, assim, diferentes cenários. Uhum. Mas eu acho que a base de tudo, dessa resistência, é realmente a prática, tá? A prática aliado com a teoria, né? Porque a gente vai falar de uma porrada de coisa pro pessoal, quase que um passo a passo. Mas Sim, se o pessoal chegar amanhã e não treinar, né? Não vai adiantar muita coisa. E outro ponto, Felipe, que eu vejo muito é quando os vendedores eles não conhecem tão a fundo o produto deles, né? Então ele não conhece exato. se for um SaaS, né? Não conhece as funcionalidades, não conhece os pontos positivos, os diferenciais competitivos. Não, aí vem outro ponto que isso gera. Ele não entende o cenário do lead dele. Ele não entende quais são as dores, as consequências daquelas dores para ele. E aí, se ele não sabe essas duas coisas e ele não praticou, quando falar com o lead, na primeira objeção que o lead der, e aí tem esse ponto também, né? Porque as famosas objeções, temidas objeções, como contorná-las. Sim, E aí, quando chega na primeira objeção, o vendedor, ele não sabe. Eu vou falar vendedor, tá? Pode ser que eu fale vendedor, sim. SDR. O vendedor não sabe como contornar aquilo porque não entende o potencial do produto dele e qual é realmente o cenário do lead, sabe? Então, eu gosto muito de falar isso, é sempre sobre o lead, é sempre sobre o lead. É a pessoa com que, embora a gente fale muito lead, né? Mas existe uma pessoa ali do outro Uhum. lado da ligação. Então, se você já começa a tua cold call com essa mentalidade, com esse mindset, quando chegar no meiozinho da call, que a gente vai ver daqui a pouco, você vai dizer, não, peraí, essa pessoa tem um problema e aparentemente está na hora de resolver esse problema. Então, você acaba ali
contornando, fica até mais fácil de contornar a objeção, sabe? Mas assim, de forma resumir, vou resumir, Aham. realmente a prática, conhecer muito bem o produto, diferenciais do produto e conhecer muito bem o cenário do lead. Principalmente agora, né? Em tempos Sim, de crise, e muda então, muito, né? fundamental. Não, exato. Então, de forma resumida aí, é que nem você disse, né? Uma falta de preparo e de conhecimento sobre a Uhum, pessoa que você quer que seja seu cliente, né? exato, exatamente. E é interessante isso, que é um dos pontos que a gente acaba abordando na consultoria, a primeira etapa quando eu faço consultoria, fala, não adianta a gente falar de vendas, não adianta a gente falar de processos, não adianta a gente falar de jornada de compra. Primeiro eu quero saber o seu modelo de negócio. Você Perfeito. entende sobre ele? Você sabe o que que você faz? Quem é seu cliente? O que que ele está sofrendo? Por que que ele sofre? E por que ele contrataria você? Exato. Quando a gente definir isso, aí sim a gente vai falar de processo de vendas, processo de prospecção e definir outras coisas, né? Mas E parece até assim, né? Uma coisa muito batida, mas isso faz muita diferença, muita. Tanto na própria ligação, mas também nos outros contatos que você vai estabelecer, seja social sim, points, né? WhatsApp, LinkedIn, que tá bem alto, a gente fala já já, seja no sim. e-mail mesmo. Então, isso faz a diferença, muito. Essa primeira etapa serve como um insumo para todo o resto, né? Total, total. É mais legal. Bom, a gente já entendeu o que é o contexto, então, né? Por que que as pessoas acabam tendo medo? Porque de fato não tem esse preparo. Então a grande pergunta é, como é que a gente se prepara para fazer uma cold call, né? Perfeito. Só queria contextualizar um pouquinho, Felipe, antes da Uhum, gente entrar realmente na Cold Call, né? Tem até aqui Ana Paula, lá no início da live, ela falou: uhum. quando você tem um lead, então não é interessante primeiro abordar por telefone. Ana Paula, sugiro que não, tá? Porque você ao fazer isso, você aumenta o atrito com o teu lead. A ligação, ela realmente fica ainda mais cold. Tenta Sim, aí, de repente, um contato via WhatsApp, se você tiver, via LinkedIn, via e-mail, tá? Eu acho, assim, até que, por mais que a pessoa, de repente, não te responda no e-mail, por exemplo, mas o teu nome, o nome da sua empresa ficou lá registrado para ela. E isso vai facilitar bastante, tá? Início da conversa, Marcos, a gente vai tratar já já. Só dando uma olhada nos comentários. Principais pontos para o vendedor tem que saber para defender o produto no mercado. Cara, é conhecer muito bem o teu produto, Ana Paula. Quais são as vantagens competitivas, quais são os diferenciais, o que é que só o seu produto tem, né? Qual seria o impacto hoje para o teu cliente se a tua marca deixasse de existir, né? Eu acho que isso consegue aí inicializar. E uma coisa muito interessante se fazer também é estudar os concorrentes. Eu fazia muito importante. muito cliente oculto e era até bom saber como que os meus concorrentes vendiam, porque eu, além de saber, óbvio, né, os diferenciais deles, pontos positivos e pontos negativos, eu reforçava da minha parte uma característica que o meu processo tinha de vendas e que o do concorrente não tinha. Então, isso facilitava também, tá? Mas aí, para contextualizar, antes de a gente começar de fato, Felipe, eu acho que é Uhum. importante a gente citar todas essas mudanças que estão Sim, tendo com agora, certeza. né? É, e aí a gente já passou por diversas fases durante essa pandemia, né? A primeira delas foi, com certeza, todo mundo que está aqui na live ouviu muito o pessoal falando, olha, quando foi para o home office, né? Olha, vai ficar difícil a partir de agora contato telefônico. E realmente ficou. Muitos vendedores, eles não têm a possibilidade eles não conseguem o contato celular. Né? Então, eles só têm ali o Exato. empresarial mesmo. E o que é que aconteceu? Ou caía na secretária eletrônica, ou só chamava, ou esbarrava realmente em uma secretária. E essa comunicação por telefone ficou muito difícil. E aí, qual foi a adaptação? A adaptação eu acho que todo mundo entende, né? Cadência, a adaptação da cadência do fluxo de prospecção foi reduzir um pouco o contato por telefone, aumentar e-mail.
porque todo mundo ia estar em casa, todo mundo ia estar com o celular mais tempo do lado Uhum. e ia conseguir ver mais e-mails. E realmente aconteceu isso. No finalzinho de março, a minha caixa de e-mails, não sei de vocês, mas a minha caixa de e-mails Aumentou. pipocou. Muitas notificações de abertura de e-mails, principalmente e-mails um pouco mais antigos. E aí teve isso, né? A gente conseguiu se conectar mais por e-mail. Houve. Isso tudo eu tô falando, tem uma pesquisa da HubSpot, depois se vocês quiserem dar uma conferida, tá? São dados Uhum. bem recentes. Eu acho que foi semana passada que eles publicaram essa pesquisa. E aí aumentou muito a taxa de abertura de e-mails, mas por outro lado, a taxa de resposta ela caiu muito. Né? E aí a gente, claro, dava pra gente analisar aqui e-mails, mas não é o foco. E agora, qual é a grande Uhum. sacada que os especialistas estão falando? Que é você aumentar social points na tua cadência. Ou seja, aumentar o contato por WhatsApp, por LinkedIn. E o que é que depois vai acontecer? Vai acontecer, já está acontecendo, eu já passei por isso, que é vendedores não saber prospectar por social points, ter uma abordagem sem ser personalizada, muito assim, quase telemarketing mesmo, sabe? Uma bem Chega padrão. vendendo, né? Isso, já chega vendendo e vai acontecer de a resposta, a conversão nessas duas cadências cair assim, dois contatos cair absurdamente. Isso, eu não diria nem que vai demorar 15 dias para acontecer isso. Uhum. Então, reforça ainda mais a importância realmente de você ter uma boa preparação caso você consiga se conectar com o teu lead por telefone, tá? Imagina, tá difícil se conectar, os teus contatos, imagino que estejam mais espaçados, então mais do que nunca não faz sentido você desperdiçar uma oportunidade dessa. A gente fala focar em qualidade, não quantidade, né, nesse momento, né? Perfeito. Isso. Falei muito isso há um tempo atrás para minha equipe, quando eu tinha. É bem por isso mesmo. E aí eu até digo que a Cold Call, ela começa na preparação, na inteligência comercial, que dava outra live Uhum. só sobre E é um inteligência tema comercial. extenso, né? Exatamente. Mas o que é que eu vejo? Alguns vendedores, eles sequer tiram ali um tempinho para pesquisar sobre aquele lead e não usa as informações, quando faz, não usa essas informações no contato. Então, exemplo, eu até postei essa semana um contato que eu tive no LinkedIn de Uhum. uma prospecção assim super fria, super ruim, que eu, como vendedora, a pessoa estava me oferecendo um sistema de Customer Success, né? Um de CS. Então, assim, se ela Certo. tivesse parado um minuto, minha gente, um minuto, para olhar o meu LinkedIn, ela saberia que eu não era a pessoa mais adequada para ela conversar, né? E até isso responde a pergunta do Marcos lá em cima, que é como iniciar essa conversa, o aquecimento. O aquecimento ter ali o pitch muito bem desenhado, porque eu acredito que acho que todo mundo sabe o que é pitch, né? É aquele discursozinho que você vai se apresentar para o lead, vai dizer o motivo de você Uhum. estar entrando em contato. Ele precisa ter um gancho emocional muito bom, porque os primeiros, eu não sei quantos segundos são, mas os primeiros segundos são determinantes para a qual continuar ou não. Então, se você começa Exato. uma abordagem assim, oi, eu sou Hiline, da Fly Leads, a gente é uma empresa de consultoria, começa a falar, a pessoa, primeiro, ela nem entendeu qual é o seu nome, ela não entendeu qual é a sua empresa, quando ela está raciocinando, então isso já fica muito vendas, né? Não cria essa conexão, Marcos. E uma coisa para criar, né, gerar essa Uhum. conexão, é realmente utilizar as informações da inteligência comercial. Então, as pessoas às vezes até me perguntam, Hila, eu tenho muita dificuldade para me conectar e até mesmo para fazer uma inteligência comercial boa, porque eu demando muito tempo.
Poxa, beleza, você está demandando muito tempo, mas faz sentido essas informações que você está colhendo? Você realmente está utilizando, né? Então, para gerar ali o rapport, gerar essa conexão logo de cara, para que você continue a ligação. E quando eu falo sobre o seu lead, eu repito muito isso, gente, porque isso pega até o gancho de você não começar falando muito da tua empresa, né? É assim, Exato. você vai falar no início uns segundinhos, realmente treina muito bem o pitch. É um Eu diria briefing para bem, é o uma básico frase, do né? básico, mas faz uma diferença absurda. Eu já testei algumas situações diferentes para pitch e realmente dava resultado, tá? Então, até para treinar isso, né? Faz uma simulação, realmente faz um roleplay do teu pitch. A gente está passando por uma pandemia. Você pode pegar o gancho da dor que o teu lead está tendo nesse momento e aí encaixa nele. Sim. Não, legal. E também o que eu acho interessante nessa parte de como se preparar, né? Falou que a inteligência comercial é a base. Se você não fizer a Ah, tarefinha de casa, nem faça a ligação, né? Você vai gastar tempo. E uma das coisas que exatamente. você falou, que também é interessante, que eu sempre falo, toma cuidado em achar que inteligência comercial é buscar todas as informações que o lead tem disponível. Não, Isso. pegue somente aquilo que vai te Faça ajudar a sentido. pré-qualificar ele, né? Para entender isso, essa pessoa tem um perfil que eu posso ajudar e informações que você vai utilizar na call, né? Para Uhum. agregar valor, né? Então, Isso. no caso de vendas que eu acabo utilizando, dá uma pesquisada no LinkedIn para saber quantos vendedores tem na empresa, se ele tem SDR ou não tem, então eu consigo entender se ele já faz esse trabalho de segmentar vendas, se tem prospecção e tem closer. Então você consegue adiantar essas coisas para, de fato, agregar valor na hora que você está ligando, né? Uhum. E outra coisa que você mencionou também, toma muito cuidado. Não ligue para falar da sua ferramenta, né? Ligue para entender o cenário da pessoa e educá-lo para depois, em um outro momento, você conseguir mostrar o seu benefício, né? Que é o Isso. seu, Total. que seria a sua oferta, né? Eu até brinco que, por mais contraditório que possa parecer, mas a cold call não é o momento ainda de você vender, é realmente despertar o interesse naquela pessoa. E aí Eu já gosto, eu até. gosto. Ah. Pode falar. Não, Depois eu pode falo. falar. Não, eu ia falar que eu gosto de falar que a gente tem três fases na cold call, né? O primeiro é para contextualizar a situação, para o cliente entender que talvez exista um problema, uma dificuldade ou uma possível chance de melhoria dentro da empresa. Uhum. A segunda fase é a gente mostrar algumas divergências, então mostrar alguns fatos para ele que mostrem que aquilo de fato não está acontecendo da melhor forma. E no final a gente faz uma convergência, que é o que a gente fala no SPIN, que é a necessidade de solução, né? Que é onde a gente vai mostrar para ele como que seria para sua empresa se acontecesse isso, isso e isso. Como que seria para você se você conseguisse aumentar 30% das suas vendas? Como seria para você se a tua equipe comercial conseguisse ser autogerenciável? Alguns exemplos assim, você entregando os Aham. benefícios. Mas não vender de fato a sua solução, né? Você É, contextualizar, mostrar os pontos que divergem e depois no final você convergir tudo. Aí sim, você concluiu o seu objetivo para avançar para uma outra reunião que seria a apresentação. Aí sim você faria a venda, né? isso, exatamente. É, o Marcos até perguntou, né, se acessaria o site da empresa para consultar essas informações. Sim, o site é um dos canais que você pode fazer, tá? Uhum. Basicamente, você procura o que você encontrar. Eu já imagino que você saiba quais são os canais você consegue essa conexão, né? Conhecer mais a fundo do lead que você está entrando em contato, vai entrar em contato. E sobre matriz de objeção, sim, Marcos, a gente até deve falar isso Até ao um longo tópico aqui aqui já. ao longo da conversa, mas é fundamental que os SDRs eles tenham uma matriz, não só SDR, né? Porque na verdade objeções elas surgem em todos as etapas. O ideal é que você consiga antecipar todas as objeções para esse momento inicial, mas Uhum. sim é super importante. E aí, a gente vai falar muito, né? Até para o pessoal entender um pouquinho
a abordagem aqui da Code Call através do Spin, tá, gente? Então, a gente falou do pitch, que é esse momento inicial de gerar rapport. Eu confesso que da Code Call é o meu calo, assim, para gerar rapport, né? E aí a gente entra na primeira etapa do Spin, que é a situação. Que é o quê? É aquelas perguntas abertas que você vai fazer para entender ainda mais o cenário que o teu lead ele está passando, né? E aí, perguntas essas que, por favor, não são óbvias, que você não você conseguiria encontrar na inteligência comercial, como a gente falou. E até uma coisa que eu observo muito, Felipe, é que os vendedores novos, os SDRs novos, eles tendem a fazer muitas perguntas de situação, né? E quando isso acontece, é certeza, a ligação vai se transformar em uma entrevista. Porque eu acho que o pessoal começa a ficar aperreado, começa a ficar nervoso de não estar conseguindo ali uma abertura maior do lead. E ele começa a fazer perguntas fechadas. O que são perguntas fechadas? Que o lead pode responder sim ou não. Então, na tua equipe tem SDRs? Sim. Então, não é quantos, né? Que isso é até uma coisa que você poderia ter encontrado na inteligência comercial. Então, eu daria um destaque, uma atenção muito grande nessas perguntas de situação, tá? Porque quando você faz isso, vira uma entrevista, você não consegue gerar autoridade e fica muito chato. E a tendência é que o lead ele desliga o telefone, né? Exato. E algo acho que é interessante de usar nesse momento é entender como que o lead, a percepção de valores que ele traz, que ele tem. Porque você vai conseguir mapear, até mesmo mapear o perfil dele, né, daquela pessoa, e saber quando for no problema, qual problema que você que vai fazer sentido, né? Então, por exemplo, pegando aí o gancho de vendas, né? Se eu estou falando com um vendedor e ele, de repente, é um gestor, ele não é um SDR, um vendedor, talvez faça sentido para ele a gente falar de verba, falar de contrato fechado, causa mais um impacto emocional, do que eu falar de taxa de conversão, sei lá, taxa de agendamento de reunião, vai. Então, usa muito bem essas perguntas. Como eu disse, busca fazer as perguntas chaves, aquelas necessárias para você já entender qual é o problema da pessoa. Deixa eu até uma dica aí, antes de fazer a ligação, que também faz parte, volta lá no modelo de negócio, né? Você entender que você tem diferentes perfis de personas dentro de uma empresa. Perfeito, né? Exatamente. Utilizando o cenário de vendas aí, né? A gente tem mapeado o gestor comercial, o vendedor, né, que eu pego em termo geral, SDR, o closer, e às vezes um CEO ou um diretor de venda. Então, eu tenho contextos diferentes para trabalhar entre essas três pessoas. Então, é que nem você falou, não adianta eu chegar para um vendedor lá e começar a falar de assuntos de gestão, né? Indicadores, relatórios, desempenho da equipe. Isso vai transmitir para o vendedor que talvez eu queira tirar o emprego dele, eu queira automatizar com alguma ferramenta que, eu vou perder esse espaço aqui. Então, para ele não faz sentido, ele vai gerar um inimigo para mim ali dentro. Isso. Então... E eu acho até interessante porque nessa fase você já consegue começar a gerar autoridade. Como assim? Você pode trazer já cases, né, de clientes, mostrar que você entende os desafios que aquela pessoa está passando. Até uma dica que eu deixo isso já deveria ser feito normalmente, mas o pessoal está intensificando bem mais agora, que é você entrar em contato com os seus clientes. Então,
liga realmente para cada um não, vai, pega aí os defensores da marca que você tem contato dos seus clientes, Um entende, top 5 lá. exatamente, top 5 e entende o que é que mudou no cenário dele. O que é que ele tem feito para superar esse momento? O que é que está dando certo? Né? Quais são os resultados que ele está obtendo? Porque quando você falar com essa pessoa, você já vai ter entregando valor e Uhum. gerando autoridade para você. Exato, e é uma ótima dica que você falou, porque às vezes a gente fica batendo cabeça, como é que eu vou criar argumento, como é que eu vou, o que que eu falo, mas às vezes uma simples ligação, um bate-papo rápido com essas pessoas, ele te entrega de mão beijada tudo que você precisa na comunicação de novos leads ali, né? Exatamente. É isso mesmo. E aí, passando de situação, a gente entra numa etapa que também começa a ficar mais desafiador, né? A Sim. ligação. Então, que é a etapa de problema, o P do spin. E nessa parte, aqueles vendedores que se prendem a um script, a um roteiro, eles tendem a congelar. Porque eles tendem a fazer uma sequência padrão de perguntas, não adaptam Exato. a abordagem, né? Contextualiza com o cenário que você viu lá em cima na situação. Uhum. E aí é engraçado porque começa a fazer uma sequência de perguntas, o lead vai dizer não, 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 não tenho isso, não, não é assim, tô tranquilo. E acaba que o vendedor ele quer automaticamente passar de problema, sem ter mapeado o problema de fato, direto para a necessidade, direto para falar da solução. E isso não dá certo, né? Então, a primeira dica que eu dou lembra que a gente começou aqui a live falando sobre entenda quais são os desafios do seu lead, entenda o que é que ele pode estar passando, as dores que ele tem, como que o teu produto ele resolve essas dores. Porque se você conhece o lead, se você o perfil, né? Se você conhece o perfil do lead, se você conhece os Uhum. problemas, você já pode começar com a pergunta de um problema que costuma ser, por exemplo, mais comum, mais frequente. Isso ajuda bastante. Eu Não, tenho mais sim, coisa aqui para falar, mas se você quiser e você contar pode alguma dar coisa. pode dar um exemplo de uma pergunta de problema? Como que ele, no contexto de venda, como que essa pessoa perguntaria? Vamos direto no problema, só para eles Eu, terem uma base. Tá, eu acho interessante sempre fazer perguntas abertas, tá? Evitar aí, claro que em alguns momentos faz sentido, mas evitar Uhum. um pouco perguntas que podem ser respondidas com sim ou não. Então, é sempre como, o que, né? Busca começar as perguntas assim, não Uhum. você, porque geralmente quando você começa uma pergunta com você, já tende para a pessoa responder sim ou não. Então, de problema me conta um pouquinho como que você tem feito para conseguir se conectar com os seus leads nesse momento, né? Porque quando eu pergunto isso, eu já vou Perfeito. entender como que o problema dele, o cenário dele, né? Se ele tem um CRM, uma plataforma de sales Uhum. engagement, se ele tem fluxo, se ele está com problema de cold call, já Se ele não tem consigo entender conhecimento, né? isso, exatamente. E aí vem outro problema, vem outra dificuldade que eu noto também, até eu estava em uma reunião agora há pouco, que a minha cliente ela teve essa dificuldade. É fazer várias perguntas. Por quê, minha gente? Vamos supor que, vamos dizer que boa parte das pessoas que você vai entrar em contato, elas não conhecem o problema, elas não sabem que tem um problema. Então, cabe você, quanto a SDR, quanto a vendedor, fazer as perguntas certas para que ela perceba que ela tem um problema e que não está tudo bem, né? Que o cenário dela Uhum. não está ok, que ela está perdendo dinheiro. Então, você começou um contato com uma pessoa, está conseguindo ter uma conversa com ela, e a dificuldade se ela não sabe, não para na primeira resposta que ela der. Por quê?
Porque provavelmente, não sei nem um percentual, mas eu chutarei 90% das vezes, aquele Uhum. não é o problema de fato, o problema maior que ela tem. Então, se você parar na primeira pergunta de problema, no meu caso, né, o exemplo que eu dei. Ah, eu estou com dificuldade de me conectar por telefone. Vocês percebem que isso pode ser vários problemas, né? A causa disso pode ser vários problemas. Então, é buscar a raiz do problema e não se contentar com a primeira pergunta. É, você ir desdobrando aquele problema, né? Isso, exatamente. E aí, mais uma vez, como é que eu faço isso? Hila, pelo amor de Deus, treina. Tem que treinar, né? No finalzinho aqui a gente vai dar algumas dicas de como Uhum. treinar, mas realmente a prática leva à perfeição. E um ponto, pegando o gancho disso que eu falei agora, uma característica, assim, até o Mark Roberts cita no livro dele, que é ser curioso. Eu admiro muito Exato. essa característica nos vendedores, essa habilidade, e realmente esse é o momento de, se você faz uma venda consultiva, você dizer, poxa, peraí, deixa eu entender, é o momento em que você começa a conseguir ajudar aquela pessoa. Então, entrega Uhum. muito valor, seja curioso, não se contente com a primeira resposta dele, né? Investigue mais. Exato. Então, só para a gente contextualizar aqui, então, dentro do SPIN, né, a gente falou da situação, pergunta de situação, onde a Uhum. gente vai entender o contexto da empresa ali, né? Isso. Entender como é que ela está naquele momento, se ela está contratando, não está contratando, se ela está tendo Aham. dificuldades. Aí depois a gente avança para uma pergunta de problema, que a gente vai começar, então, a gente já tem essas informações mapeadas, mas a gente vai tentar pesquisar dentro do lead se ele entende que aquilo é um problema ou não. A gente vai investigar no cenário de venda. Você está tendo problema na prospecção, você está tendo problema na conversão ou numa análise de Uhum. gestão como um todo. Vou fazer perguntas direcionadas. E, beleza, então identifiquei um problema, mas é o suficiente para que essa pessoa enxergue valor numa potencial solução nossa? Não. Não é, não mesmo. Inclusive, como eu disse, né, lá um pouquinho antes, quando os vendedores eles não têm uma resposta dos Uhum. leads, né? Fica, não tenho isso, não tenho esse problema, não tenho esse problema, ele tende a ir direto para a necessidade, falar do produto deles. E por que isso não é bom? Porque lembra que a pessoa ela não sabia qual era o problema dele, aí você mostrou o problema, pronto. Ah, eu tenho dificuldade no meu fluxo de cadência. Mas aí eu vou falar do CRM, vai pegar aí o gancho de vocês. Tá. Vou falar do meu CRM. Por que que aquela pessoa ela sentiria necessidade de contratar a Sales Time se ela não entende o que que aquele problema vai gerar? Ela não tá doendo nela. Tá, eu tenho um problema, você me disse que eu tenho um problema, ok, concordei contigo, mas até agora eu tô assim, eu tô fazendo desse jeito, vou continuar, né? Exato. Por isso a importância da próxima etapa, que é a implicação. E eu ouso dizer que essa é a maior calo dos vendedores. Primeiro porque ele tende a passar de problema direto para necessidade, direto para falar Uhum. do produto dele. E segundo, porque ele precisa ter um perfil um pouco challenge, né? Um pouco desafiador. E o Sim. lead vai doer no lead. E se o vendedor ele for um pouquinho assim mais tímido, mais seguro na palavra, soft de repente, não me leva a mal com essa palavra, mas ele vai ter dificuldade em desafiar o lead. Eu tava Não vai fazendo. impactar, né? Exatamente, eu tava fazendo um roleplay com a minha cliente antes dessa live. E aí chegou no problema, ela tem muita dificuldade com implicação. Chegou Aham. na implicação, eu dei assim, eu fiz o treino, né? Para que de bandeja, eu dei de bandeja para ela implicar. E ela não implicou, foi direto para necessidade. Aí eu perguntei por Sim. quê? Aí ela disse: não, é porque eu tenho
eu sei que vai doer, eu tenho medo de ser invasivo, eu não quero que a pessoa do outro lado sinta a dor. Mas eu até fiz a analogia, né, de que se não está doendo, não é evolução. Eu acho que se Exato. encaixa muito nisso, né? Nesse Uhum. processo, nessa etapa da venda, porque se o lead, a pessoa do outro lado, ela não sentir a dor, ela não entendeu que aquilo vai gerar, ela não tem o estralo, ela não tem o ímpeto de mudar, de querer uma solução, né? Eu até, quando eu vendia na Lautec, que eu citei no início, quando eu via Uhum. que o lead, o advogado ou a advogada tinha filhos, eu fazia implicação até chegar no filho, sabe? Um ponto pessoal, né? Até chegar no nível pessoal, porque eu sei que é uma dor. Eu tinha isso mapeado, que era uma dor deles, né? Uma implicação deles não terem tempo, acumular o trabalho e não ter tempo para se dedicar à família. Então, Uhum. até uma dica que é interessante nessa etapa é você fazer um, é, uma sumarização, né, de tudo que foi conversado até agora. Então, é basicamente assim, olha, você me disse que não tem uma solução para... Deixa eu ver se eu entendi, né? Deixa eu ver se eu Sim. entendi, seu lead. Você está me dizendo que você não tem um sistema de vendas ainda e que você está passando por isso e por isso e por isso. Significa que pode acontecer isso, isso e isso, e aí chegar ao final do dia você não conseguir ter tempo para tua família? É isso? Então, acho interessante fazer esse nível de implicação. Eu costumo brincar que a implicação ela foi bem feita quando você, do outro lado da ligação, você sente a pessoa assim, ó, a pessoa caindo, Tá sumindo, se né? afundando na cadeira. Porque aí, se você sentir que a voz, né, o tom de voz da pessoa mudou, bingo, ponto para você, você realmente conseguiu, achou o problema certo e tocou realmente na dor daquela pessoa, né? E aí, o que é que eu disse para essa minha cliente hoje? Eu disse, olha, eu entendo, né? Eu entendo aí a tua dificuldade de fazer isso, mas você concorda que se ele não sentir que está doendo, né? Ele não sentiu que pode acontecer, você não vai conseguir ajudar ele? Porque você vai Exato. chegar na última etapa de necessidade, ele vai saber o problema e você não vai ter conseguido ajudar a resolver aquele problema. Aí ela, poxa, é mesmo, né? Então, é um pouco difícil, mais uma vez, treino. Muito, muito treino nessa hora. E uma dica interessante o vendedor, né, ele tem aqui um Uhum. perfil desafiador, mas também ele tem que ter o controle. Ele não pode ser desafiador demais a ponto da pessoa se sentir invadida, né? A ponto de Sim. a pessoa se sentir assim, poxa, né? Isso não é interessante. Então, até perceba, eu não sei se vocês Tem que ter um perceberam, limite mas ali, né? exatamente. Uma coisa assim que pode fazer muita diferença é o tom de voz, é a tua modulação. Eu não sei em qual, acho que foi algum podcast que eu ouvi, não vou me recordar agora, mas a pessoa falava de quando você está implicando, se você franzia assim a testa, então, deixa eu ver se eu entendi, né? Eu fiz isso, não sei se vocês Uhum. perceberam. Deixa eu ver se eu entendi. Se você Sim. automaticamente, quando você franze assim a testa, você traz uma modulação vocal boa, que você está criando uma empatia com aquela pessoa. Olha, deixa eu só ver se eu estou entendendo certo. Significa isso, isso e isso? É isso mesmo? Eu entendi certo? Né? Então, você cria ali até um clima, uma modulação mais envolvente para a pessoa e ela vai se sentir mais confortável, porque ela não vai soar incisivo, né? Muito Sim, com enfático. certeza. Não, acho muito importante essa parte da implicação justamente por conta disso, né? Eu sempre falo, onde não há problema, não há venda. Então, É, se você não conseguiu
identificar um problema, uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade de reduzir custo, ou de aumentar a receita, ou diminuir as incertezas daquela empresa, não adianta você avançar com o teu produto que vai ser perda de tempo. A É, pessoa não vai enxergar valor, ela vai direto no desconto, né? exatamente. E pode até acontecer de você passar do problema direto para a necessidade, essa pessoa, você conseguir avançar com ela no teu funil, mas a chance de acontecer no show, dessa pessoa não aparecer no diagnóstico, são altíssimas. Então, você vai estar avançando com uma pessoa, demandando tempo do teu comercial, com alguém que não faz sentido. Você vai estar perdendo tempo que poderia ser muito melhor aproveitado com outro lead, né? Que realmente tem Exato. entende aquela necessidade. Não, perfeito. E eu acho até que entender muito bem, acreditar, né? Eu acho que a palavra é acreditar. Acreditar no que você vende, nesse ponto, para que quebrar aí essa barreira de fazer a implicação é muito importante, é fundamental. Porque pegando, né, a venda consultiva, Uhum, você entendeu o problema da pessoa, você quer resolver, porque você tem esse lado consultivo, e você uhum. entende que o seu produto é o melhor para aquela pessoa naquela hora. Então, eu acho até que facilita na hora dos SDRs fazerem essa implicação. E acaba chegando na última fase do spin daí, né? Que é onde a gente vai falar seria a necessidade de solução, né? É, Que você... exa exatamente. Eu até brinco que nessa fase, eu gosto de dizer que a Code Call não é o momento de vender, né? Porque o momento de vender é realmente o diagnóstico, onde você vai falar muito, você vai ter mais tempo para falar com a pessoa. Imagina que uma Code Call aí ideal é, sei lá, entre 6 e 12 minutos, se eu não me engano, né? Uhum. Não é o momento de você se aprofundar nas suas soluções. Até acontece de quando você está falando do problema, pode ser que o lead ele se interrompe e diga, tá, mas o que é que você está vendendo, né? Me fala aí das soluções do teu produto. Aí recai mais uma vez que Acontece os muito. vendedores. Acontece muito. Recai dos vendedores eles irem direto para a necessidade, sair do problema mais uma vez e direto para a necessidade. Nesses casos, Exato. eu gosto de falar, Felipe, olha, eu vou te falar assim quais são as funcionalidades, quais são as soluções da minha plataforma, mas para que eu faça isso e realmente faça sentido, né? Eu não perca, eu não demande muito do seu tempo, eu preciso de fazer algumas perguntas antes. E aí eu consigo direcionar muito melhor essas funcionalidades. Pode ser? Sempre concorda, então você continua ali fazendo o problema, a implicação, para depois falar a necessidade. Mas aí Sim. chegou a etapa final, alguns vendedores eles tendem a começar a falar de todo o produto deles, de todas as soluções possíveis, as funcionalidades, e aí cai em virar não é interrogatório, né? Vira um monólogo. Só o Sim. vendedor fala, que Só isso é ele fala e. um ponto interessante. Se você fala por muito tempo, a chance da pessoa do outro lado ela se desengajar com aquela conversa é muito alta. Então, é importante que você foque exatamente no problema que você citou lá em cima, né? E eu nem gosto tanto de falar de funcionalidades aqui, das soluções aqui, assim, explicitamente. Por quê? Se você já falou de todos os problemas, eu acredito que se você já falou de todos os problemas, você implicou indiretamente o teu lead, ele sabe que você resolve aquilo, né? Indiretamente. E aí, eu gosto muito de ir mais para um lado, assim, de mostrar o cenário ideal, fazer uma Uhum. contextualização, tá, beleza. Você estava me dizendo que tem muita dificuldade, a tua conversão no fluxo de cadência ela não é boa, isso pode gerar X e Y. Ok, entendi. E você pode até perguntar para a pessoa, né? Como é que você imagina resolvendo isso? Dependendo
do nível dela, né? Da maturidade dela naquele problema. Tem isso também. Porque senão Sim. você pode gerar esforço demais na pessoa. Ou você pode dizer, e se você tivesse essas informações, assim, a um clique, né? Mostra, prepara o terreno, constrói com ela essa solução. Isso gera resultados muito positivos e você facilita muito na hora do final da Code Call, né? Que é na hora que você vai fazer o agendamento da reunião, firmar micro compromissos. E uma coisa interessante aqui nessa etapa é realmente você todas as etapas, né? Você personalizar. Uhum. E como é que você garante personalizar aqui essa personalização? Se eu usei, por exemplo, a implicação do lado de levando para valores, levando para ele ter mais tempo com a família, por exemplo, aqui é o Uhum. momento. Olha, você me disse que não tinha mais tempo com a tua família. Se acontecesse esse cenário, você acha que você conseguiria ter mais tempo com a tua família no final do dia? Né? Então, você leva também o emocional, porque venda é primeiro o emocional, depois o cérebro Sim. justifica, Depois né, você. com o racional. Exato. Um racional. E Isso. é uma dica até você fazer o oposto, né? Então, enquanto na implicação você mostra tudo aquilo que vai acontecer de ruim, você Exato, pega isso que aconteceria do ruim e pergunta: e se aquilo que aconteceria ruim ficasse nesse modelo bom para você? exato, exatamente. Então, fazendo aqui, né, recapitulando um pouco dos passos, primeiro a gente tem a situação onde é aquela fase de descoberta, você está analisando mais a fundo o cenário Tolide. Depois você vem para problema, a pessoa ela entende qual é aquele problema dela. Tá tudo Uhum. ok, né? Ela deu uma baqueada ali, mas aí vem a parte mais baixa, o nível mais baixo da call, que é você sente a pessoa se afundando na cadeira, você implicou, ela sentiu muita dor, e é para ela sentir muita dor mesmo. E aí depois você vem para necessidade, você mostra o céu para ela, você mostra o paraíso para ela, né? Então, acaba a call com ela lá em cima, ela, caramba, eu tenho um problema, mas estou de boa aqui, estou tranquila. E aí vem ao nível de sentir a dor, aumentar a tensão do que ela achava que era, meu Deus, eu preciso de uma solução. Quando ela está pensando qual é a solução que ela precisa, você entra com a necessidade, mostra o paraíso, um plano de Sim. sucesso para ela, e ela acaba a cola em cima. Ela, opa, é essa pessoa que vai me ajudar, com certeza eu vou fechar. E aí faltam uns 7 minutos, bem lembrado. Se deixar, a gente fala aqui muito mesmo. O Instagram daqui a pouco ele corta a gente. Eu não sei se você tem algumas pessoas que estão conseguindo, né, passar de 1 hora. Eu não consegui. Não sei. Bom, mas enfim, então a gente construiu todo esse modelo do spin, né? Você retomou aí, e a gente precisa de uma última coisa que é muito importante, né? Antes de fechar a call. O que é essa última coisa? Agendar a reunião, né? Cumprir o objetivo principal dessa ligação. Tem algumas pessoas que usam em paralelo com o spin outras abordagens, né? Então, fechar a reunião. Nunca, por favor, microcompromissos. Nunca saia da reunião sem da call, sem a reunião agendada, data e horário, né? É muito importante isso. Acabou a call, envia um invite para a pessoa, entende como é que ela Uhum. gosta de acompanhar os prazos dela, envia esse invite, envia um e-mail fazendo um resumo de tudo que vocês conversaram, o que é que ela vai conversar, né, nessa reunião. E se for uma passagem de bastão, já apresenta aí o closer para essa pessoa. O closer depois responde, enfim, já segue o roteiro, né, o finalzinho. E aí, até Certo. o que o Marcos perguntou no início, que é como aplicar isso. Vocês viram que são muitas coisas, né? Em quatro etapas aqui, a gente falou muito, a gente falou 1 hora quase. E como aplicar tudo Tem isso. muita coisa para falar aí, E né? ainda teria muita coisa para falar, com certeza. No livro do Spin, né, do Spin Selling, ele dá algumas dicas, tá? Então, até fiz aqui uma colinha com um passo a passozinho.
que é primeiro ter uma matriz de qualificação. Nessa matriz de qualificação, antes da call, você já pode fazer um brainstorm aí com o teu time, anotar todas as perguntas que você poderia fazer em cada uma dessas etapas. Uma pergunta de situação, uma de problema, uma de implicação. Chego já nisso, Marcos. Uma de implicação e como fazer a necessidade. Teve essa matriz de qualificação, antes da call, você vai se preparar. Então, você vai relembrar lá a inteligência comercial, entender o que é que você pode usar no início, né, para gerar conexão. Uhum. Quais as perguntas podem fazer sentido? Tem vendedores que não gostam de ficar com a matriz de qualificação aberta. E é bom que não fique, porque senão segue um roteiro, e não é isso que a gente quer. Sim. E treinar, mas só que a grande diferença que ele propõe no livro é treinar etapa por etapas. Não tentar, assim, treinar tudo de uma vez. Ah, Hila, então você está me dizendo que eu não vou fazer uma ligação, uma cold call com lead até eu estar 100%? Não. Prestar atenção, né? E aí, para não queimar leads, você pode e deve fazer roleplays, que são simulações, depois vocês procuram. Tem um vídeo no link da minha bio, depois se vocês quiserem ver sobre isso, como fazer, o que é bem explicadinho. Uhum. Mas você faz, eu acho interessante gravar os roleplays, porque você pode escutar depois, inclusive, o feedback. Fiz a call, então eu vou começar com a etapa de situação. Gravo as minhas calls sim, Marcos. Todos os vendedores devem gravar, devem ouvir. Então, eu gravo a minha call. Eu analiso como foi a minha primeira etapa. Se as perguntas Tem algum foram aplicativo para recomendar a gravação da call? Nossa, olha, se alguém tiver para iPhone, me fale, por favor. Ainda não achei. Eu confesso que eu esqueci o nome de um aplicativo para Android, mas eu acho que Para tem. Android tem um que chama ACR, que eu conheço. Era esse. Era esse que eu já ACR. utilizei, exatamente. Mas se alguém tiver de iPhone, por favor, me avise. Preciso. Mas ouvir realmente a call, né? Ver quais foram as perguntas boas que você fez. Valorizar também, né? Não ficar só no a melhorar, porque aí você pode até ir melhorando, refinando a tua matriz de qualificação. Então, terminou a call, escutou, viu ali a primeira parte da situação, tinha uma pergunta boa, anota, registra na tua matriz de Helena, a gente qualificação. tem 30 segundos que vai Ai, meu encerrar a Deus! live. E é basicamente isso, né? Você, nesse primeiro momento, você aproveitar muito mais a quantidade do que a qualidade. Pode soar estranho isso, mas é muita prática e você ir aperfeiçoando à medida que você vai fazendo calls. Então, acho que é isso, né? Bom, é isso, pessoal. Vai encerrar aqui, mas a gente vai disponibilizar